Olá, seja muito bem-vindo a mais um workshop da nossa série Carreira na VET. Meu nome é Stephanie Barbosa, sou fundadora da Nicho e orientadora de carreira para médicos veterinários. Também sou veterinária, assim como vocês, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que é inevitável. Todos aqui já com certeza passaram por pelo menos um desses processos e é o famoso processo seletivo, né? Então, logo para entrar na faculdade, a gente já se depara com esse primeiro processo. E ao longo de toda a nossa graduação e principalmente da vida no pós-formado, nós vamos passar por vários desses processos seletivos, né? Seja para ingressar em uma pós-graduação, uma residência, um mestrado, ou também para ingressar no mercado de trabalho, para migrar de emprego, né? Migrar de área dentro da veterinária. Então, os processos seletivos estão sempre aí nos acompanhando ao longo da vida profissional. Mas, quando a gente fala de processo seletivo, não basta participar de um processo seletivo, não é verdade? A gente precisa ser selecionado. E para a gente ser selecionado, a gente precisa se destacar nesses processos seletivos. Então, hoje é disso que a gente vai falar. Como se destacar de verdade dentro de um processo seletivo na medicina veterinária. Para a gente começar a falar isso, eu já me adiantei aqui um pouco, né, sobre essa questão da gente não conseguir fugir dos processos seletivos. Eles vão estar presentes em diferentes momentos da nossa vida profissional. Mas a pergunta que eu quero trazer aqui para vocês é: você está preparado? Você está preparada para participar de um processo seletivo, para se destacar dentro de um processo seletivo, seja dentro da faculdade ou fora da faculdade? Então, para a gente aprender um pouco mais, né, como se destacar aí no mercado, para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, eu quero já te dar uma certa calma, uma tranquilidade, porque você pode ainda não estar preparado, mas você vai dar conta. A gente vai se preparar, né? Entender também as nossas dificuldades e onde estão os nossos pontos baixos é muitas vezes o primeiro passo para a gente se preparar verdadeiramente. E quando a gente fala desse processo seletivo, eu quero trazer aqui na aula alguns aspectos bem importantes. Então, hoje você vai sair aqui desse workshop, a ideia é você aprender nessa aula o que realmente pesa em um processo seletivo. Além disso, como construir um posicionamento competitivo, né? Porque todo processo seletivo é um processo competitivo. Então, a gente precisa ter um posicionamento mais competitivo. E eu vou te apresentar 6 pilares fundamentais para que você seja selecionado, ou tão selecionado para a vaga ou para o cargo que você almeja, tá? Antes da gente aprofundar nesse assunto, eu quero te fazer um convite já para seguir o nosso perfil no Instagram, @nicho veterinário, e para você tirar um print aqui dessa aula, do que mais te marcar nessa aula, e compartilhar lá no Instagram, marcar o nosso arroba e nos contar qual que foi a maior lição que você tirou dessa aula. O que você tirou de maior aproveitamento? Qual que foi o maior ensinamento que você teve com essa aula aqui hoje? Beleza? Agora vamos lá. Vamos entrar de fato na questão dos processos seletivos e em como se destacar de verdade. Mas afinal, o que é um processo seletivo? Processo seletivo é um conjunto de etapas, né, gente? É por isso que a gente fala que é um processo. E essas etapas geralmente estão conectadas uma com as outras e elas são utilizadas para escolher uma pessoa mais alinhada, mais adequada para um cargo, para um programa, para um projeto, enfim, para aquela situação em questão. E quando a gente fala dessa seleção, a gente precisa entender que não se trata apenas de passar ou de ser escolhido. A empresa, a faculdade, ela está procurando não uma pessoa qualquer, uma pessoa simplesmente competente. Ela quer encontrar um candidato que tenha alta compatibilidade com a instituição, com a empresa, né? Alguém que tenha alta compatibilidade
para assumir aquela vaga e ou aquele cargo, certo? Então, a gente precisa pensar nisso porque todo processo seletivo, ele é uma decisão estratégica. Ele não é uma decisão pessoal. E muitas vezes a gente acaba confundindo, né? Todo mundo já escutou alguém que fala assim: "Ah, eu não fui selecionado porque eu não dei sorte, ou porque tinha uma pessoa que era um favorito". E isso geralmente não é verdade, né? É porque você não tinha alta compatibilidade com aquele cargo, com aquela empresa, com aquela instituição. E isso vai ser um peso muito grande na hora da empresa decidir ou não por você, da faculdade decidir ou não por você dentro de um processo seletivo, ok? E aí vamos aos tipos de processo seletivo. Existem milhares de tipos, mas eu vou trazer aqui os principais, né? Os que a gente tem com mais frequência dentro da nossa profissão. Então, o primeiro tipo é o processo seletivo acadêmico. E aí vão entrar as monitorias, estágio curriculares e extracurriculares, as iniciações científicas, as seleções para grupos de estudos, ligas, programas de extensão. E isso não necessariamente para a questão de bolsa, tá, gente? Tem faculdades, por exemplo, que oferecem programas de monitoria, a pessoa participa através de um processo seletivo, mas não tem bolsa. Então, o processo seletivo, ele não está conectado com uma bolsa. Ele está conectado com um cargo, com uma função, com uma ocupação profissional, beleza? O segundo tipo de processo seletivo são os profissionais. E aqui eu destaquei três tipos principais, tá? Então, os trainees, né, que são muito comuns hoje na veterinária, seja dentro de empresa, dentro de hospital, né? Tem uma série muito grande aí de opções hoje para programas de trainee, e são programas que, em geral, recebem pessoas recém-formados, né? Geralmente os programas de trainee, eles vão aceitar pessoas ali até 2 anos de formado, 3 anos de formado. Os cargos empresariais também vão entrar dentro dessa categoria. E aqui a gente fala de grandes indústrias, clínicas, hospitais, projetos, né? Então tem uma gama muito grande aqui dentro desse empresarial. Um outro ponto muito importante aqui são os concursos, né? Eles também fazem parte de um processo seletivo, inclusive um dos mais rigorosos. Então, a gente tem o concurso mais famoso da veterinária, é o MAPA, mas tem os concursos estaduais, concurso para a polícia, para o exército, enfim, né, para as prefeituras. Então, os concursos também são processos seletivos que a gente precisa ter em foco quando a gente fala da nossa profissão, da medicina veterinária. O terceiro tipo de processo seletivo, e aqui ele é um misto de acadêmico com profissional, são os processos que envolvem as pós-graduações. E aqui, claro que vão ter outras categorias também, mas eu coloquei os principais, né? Que são os processos de residência, aprimoramentos, mestrado, doutorado, PhD, projetos de pesquisa vinculado à instituição. Então, todos esses processos seletivos que envolvem uma pós-graduação também vão estar aqui dentro das categorias que a gente vai falar hoje, beleza? E aí, quando a gente fala de processo seletivo, a gente precisa estar muito atento com quais são as exigências, quais são os pré-requisitos para aquele processo seletivo. Isso daqui é muito particular, é muito específico, né? Quando a gente fala de diferentes vagas, a gente também está falando de diferentes exigências, de diferentes pré-requisitos. Então, primeira coisa que você tem que pensar sobre esse ponto é: você tem as competências exigidas? E aqui, quando a gente fala de competência, a gente precisa pensar fatalmente em conhecimento técnico. Você tem conhecimento suficiente para aquela área? Você precisa se responder essa pergunta com uma autocrítica muito elevada. Porque se você não tem conhecimento suficiente sobre aquela área de atuação, talvez não seja o seu momento de ingressar nesse processo seletivo.
Outra coisa que você precisa pensar é sobre o perfil profissional. Você tem um perfil compatível com aquela vaga, com aquele cargo, com aquela função? E aí, uma das coisas muito importantes aqui é a gente entender o nosso perfil profissional, né? Poucas pessoas sabem qual que é o seu perfil profissional. Ou às vezes sabe, mas acha que tem um perfil melhor, ou que o seu perfil é ruim. Ruim é a gente não saber o nosso perfil. A partir do momento que a gente conhece o nosso perfil profissional, que a gente sabe o nosso perfil profissional, fica muito mais fácil da gente conseguir contornar algumas fraquezas dentro desse perfil. Então, é super importante você identificar o seu perfil e entender se ele é compatível para aquela vaga. Porque se ele não for, não quer dizer aqui que você não é uma pessoa qualificada, mas você possivelmente vai ter que trabalhar com mais ênfase alguns pontos de melhoria dentro desse perfil. Outro ponto super importante é pensar na competência para a vaga. Uma das coisas que compõe a competência é o conhecimento técnico, mas a gente também precisa pensar lá voltando naquele primeiro workshop das habilidades essenciais que não estão vinculadas diretamente à veterinária, como, por exemplo, comunicação, relacionamento, posicionamento profissional. Então, todas essas competências também precisam estar coerentes com a vaga que você busca, com o cargo que você busca. Outra coisa que a gente precisa pensar aqui são nos seus diferenciais. Por quê? Se você tem apenas as habilidades básicas, se você está muito dentro de uma média ali para aquela vaga, é mais difícil de você se destacar. Então, se você tem diferenciais para aquela vaga, para aquele cargo, isso é um ponto muito positivo. E a gente precisa analisar isso antes de entrar em um processo seletivo. Quando a gente começa a ter interesse, quando a gente começa a estudar aquela vaga, porque lá já vai nos falar sobre as exigências, sobre os pré-requisitos para aquela vaga, para aquele cargo. Então a gente já vai entender um pouco mais também dos nossos diferenciais. Se a gente tem e se temos, quais são eles, né? Tudo isso faz parte de um autoconhecimento muito necessário quando a gente vai participar de um processo seletivo. O terceiro ponto aqui, bem importante da gente pensar, e esse vai exigir talvez a maior autocrítica dentro desses três tópicos, que é você dar conta do recado na prática. Isso é muito importante. Esses dias a gente fez um preparatório de currículo específico para residência, e uma das coisas que eu cheguei a comentar, mas que a gente vai ter uma segunda fase sobre entrevista para falar um pouco mais a fundo sobre isso, é sobre a importância de se entender dentro daquele contexto, né? Então, trazendo o exemplo da residência. Se você quer ser residente, você precisa entender que você vai ter uma rotina, principalmente aí pensando nas áreas de clínica, uma rotina hospitalar. Você hoje dá conta de assumir um caso sozinho? Porque a residência é você ser veterinário com o apoio de um professor. Mas você é um profissional responsável pelos seus pacientes. Então você precisa pensar se dentro daquele contexto você dá conta de verdade. Se você não dá, talvez você precise rever se realmente essa vaga é para você. Então ter essa intenção e ter essa resposta crítica de eu dou conta do recado ou não dou conta do recado é muito importante. Claro que aqui a gente precisa tomar muito cuidado com a questão da autossabotagem. Mas quando a gente faz um detalhamento, e principalmente quando a gente passa pelos pilares aqui que a gente vai falar mais à frente, vocês vão conseguir ir analisando de ponto a ponto se você realmente dá conta desse recado, tá? Então, isso é muito importante também dentro de um processo seletivo, porque vai conectar com outras fases, principalmente com as entrevistas, que é onde você vai ser colocado à prova. É onde as pessoas querem entender realmente se você dá conta e se você sabe disso. Então, é muito importante você se autoconhecer, beleza? Quando a gente vai para as etapas de um processo seletivo, é claro que isso vai variar muito, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar
é que a gente precisa estudar o processo seletivo, seja ele acadêmico, profissional, vinculado à pós-graduação. A primeira coisa que a gente precisa é estudar esse processo. E dentro dele, a gente vai entender cada etapa, né? Mas aqui, em termos gerais, como uma visão geral para vocês, eu vou trazer algumas das etapas mais famosas, né? Mais comuns. A primeira que eu coloquei aqui foi comprovação de conhecimento. Isso pode ser através de prova teórica, prova prática, arguição, mas é muito comum essa comprovação do conhecimento aparecer durante os processos seletivos. Stephanie, já participei de um processo que não teve. Ok, mas é uma exceção. A grande maioria vai ter algum tipo de comprovação científica, nem que seja durante comprovação de conhecimento, nem que seja durante a entrevista, tá? Então, super importante ficar atento a essa primeira etapa. Outra etapa muito comum, e aqui essa eu acho que é quase impossível ter um processo seletivo sem ela, é a fase de análise curricular, tá? Essa análise de currículo, ela vai acontecer em praticamente todos os processos, inclusive dentro da área acadêmica, né? E aí, o que é importante a gente estar atento? Que tipo de currículo que está sendo pedido? Tem lugar que vai oferecer um modelo, tem lugar que vai pedir Lattes, tem lugar que vai pedir o Vitae. Cada lugar vai pedir um tipo de currículo. Então, é muito importante que você adeque o seu currículo para o modelo exigido, mas que você também esteja preparado para estruturar esse currículo de forma adequada, que faça jus à sua história, às suas experiências. Terceiro ponto aqui das etapas é a entrevista. Essa etapa também vai acontecer em praticamente 100% dos processos. Por quê? É onde tem a possibilidade de conhecer um pouco mais o candidato, de conhecer um pouco mais o perfil comportamental. Então, essa etapa ela é muito importante. E eu gosto de falar com o pessoal que é a etapa que você tem para brilhar. Porque se você não foi tão bem numa prova, se o seu currículo não é tão maravilhoso assim, não tem tantas experiências assim, na entrevista você pode virar esse jogo. Ao mesmo tempo, você pode ter um conhecimento muito legal, ter um currículo muito bem estruturado, mas chegar na entrevista e não fazer jus a nada disso, né? Ter um desempenho muito ruim e acabar se atrapalhando, tá? E quando a gente fala dessas etapas, a gente sempre pensa se é eliminatório ou classificatório, né? Principalmente quando a gente vai para os processos acadêmicos ou de pós-graduação, esses termos aparecem com muita frequência, né? Ah, prova de caráter eliminatório, análise curricular de análise de caráter classificatório. E no fundo, gente, tudo é eliminatório. A verdade é essa, né? Não existe essa separação. Por quê? O exemplo que eu acabei de dar mesmo, se você foi muito mal na entrevista, você vai ser eliminado da mesma forma, mesmo tendo uma prova incrível, com nota super alta, com um currículo muito bem estruturado, muito interessante para aquele cargo. Se na entrevista o seu desempenho é baixo, você é eliminado da mesma forma. Se você vai bem na entrevista, vai bem na prova técnica, mas o seu currículo não está bem estruturado, não faz jus a toda a sua história, você também pode ser eliminado por conta disso. Então, todas as etapas são eliminatórias. A grande verdade é essa, e a gente precisa ir para o processo seletivo com essa mentalidade, porque isso vai colocar o nosso pezinho no chão para conseguir caminhar de uma forma mais segura e mais realista. Beleza? E aí, essas 3 etapas, né? E, claro, podem ter outras etapas de acordo com o processo seletivo, é o que vai levar você a ser selecionado ou não, né? Então, a gente precisa pensar que, independente delas terem pesos diferentes, independente da apresentação de todas essas etapas ou não, tudo que compõe etapas de um processo seletivo te conduz para a seleção ou te conduz para a eliminação desse processo de seleção. Então, a gente precisa estar muito atento em cada uma dessas etapas
por menor que possa parecer, mas é um detalhe, é uma vírgulazinha, isso pode ser decisivo no seu processo seletivo, né? Eu já vi pessoas serem desclassificadas por exemplo, terem colocado o nome, não terem colocado o currículo nomeado com o próprio nome, né? Mandou currículo.doc e foi eliminado por conta disso. O currículo era muito bom, estava muito estruturado lá dentro, mas o recrutador nem abriu, porque não tinha uma nomeação adequada do arquivo. É um detalhe? Sim. Faz a diferença? Também. Então, fiquem muito atentos, porque são os detalhes que fazem a diferença dentro de um processo de seleção. Mas, afinal, né? O que fazer para se destacar dentro desse funil? Vamos começar falando o que não fazer, né? O que mais te atrapalha durante um processo seletivo, para depois a gente entrar de fato no que se deve fazer. Então, quando a gente fala das coisas que atrapalham, dos maiores empecilhos dentro de um processo seletivo, a primeira coisa que a gente precisa pensar é na incapacidade técnica, né? Se você não tem conhecimento suficiente, se você não tem capacitação suficiente para aquela vaga, realmente isso vai ser um grande problema durante o processo seletivo. Outra coisa muito importante aqui é currículo genérico, gente. Isso é um crime. Cada vaga, um currículo. Cada proposta, um currículo. Currículo genérico, quem manda o mesmo currículo para tudo não é selecionado para nada. A verdade é essa, tá? Então, não trabalhem com currículos genéricos. Stephanie, mas eu tenho um currículo genérico. Ótimo, tem esse currículo para a partir dele você multiplicar os seus currículos. Mas não mande esse currículo genérico para tudo que é vaga, porque você não vai ser selecionado, né? Você vai ser excluído logo de cara. Outra coisa que a gente precisa pensar dentro desse formato de currículo é na estrutura. Se o seu currículo está mal estruturado, se ele não segue um padrão, principalmente que possa ser que possa passar por uma leitura de inteligência artificial, isso pode se tornar um problema. Hoje, dentro das grandes indústrias, esse primeiro pente fino já é feito através de leitura de inteligência artificial. Então, você precisa ter uma estrutura curricular que não gere erro nessa leitura. Às vezes, uma foto pode atrapalhar, um caractere pode atrapalhar. Então, você precisa estar muito atento com essa estrutura para que isso não seja um problema, né? Para que você possa se concentrar nas coisas que são realmente muito relevantes. Outra coisa é pensar que o seu currículo tem que ser interessante para quem está lendo, gente. Principalmente aí já pensando na contramão, nos processos seletivos que são feitos de forma muito humana, né? Então, estou participando de um processo seletivo de residência e tem, por exemplo, 30 pessoas por vaga. Foram selecionados 10 currículos. As pessoas vão ler. A banca vai ler esse currículo. Precisa estar interessante, precisa estar chamativo, convidativo para a pessoa te convocar para uma entrevista. Se o seu currículo é genérico, ele já cai nesse critério, ele não é interessante. Porque ele fala um pouco de tudo e no fundo ele não fala nada de nada. Então prestem muita atenção nisso. O currículo tem que estar interessante. E como que eu faço um currículo interessante? Fazendo um currículo específico para a vaga, contando minhas habilidades específicas para aquele cargo. É isso que torna o currículo interessante para um recrutador. Beleza? Outro ponto muito importante aqui e que atrapalha muita gente, talvez esse seja um dos pontos mais importantes e onde vocês mais tropeçam, é a falta de clareza na comunicação. Ela já começa lá pelo currículo, né? Um currículo mal estruturado, ele tem uma falha de comunicação muito grave. Agora, quando vocês vão para uma apresentação e fazem uma apresentação ruim, tanto de vocês, quanto do currículo, quanto das suas experiências, isso leva vocês para o buraco, tá? Fazem com que vocês sejam desclassificados com muita facilidade. Então, procurem ter muita clareza na comunicação,
Busquem treinar muito a comunicação de vocês, principalmente focado no processo seletivo que vocês vão participar. Por quê? Quando chega numa fase, por exemplo, de entrevista, que é onde vocês vão ter um bate-papo, vão ter a oportunidade de se expressar de forma verbal, é muito importante que você entenda bem sobre aquela empresa, aquela instituição, aquele cargo, aquela vaga, para você falar aquilo que é relevante para aquele momento. Não é dar uma resposta genérica. Assim como o currículo não pode ser genérico, as respostas dentro de uma entrevista também não podem ser. Então, você estudar bem as empresas, as instituições que você busca oportunidades, faz toda a diferença para que você traga essa comunicação com mais clareza, com mais assertividade. Outra coisa aqui que é importante, vai estar correlacionado com a questão da comunicação, é a insegurança, gente. E a insegurança te leva para o segundo ponto, que é a falta de credibilidade. Quando a gente fala com muita insegurança das nossas competências, a gente não passa confiança, né? E se você não passa confiança, você também não passa credibilidade. Então, quando a gente fala de insegurança, de credibilidade, a gente precisa pensar em postura. E a gente vai falar um pouco mais disso lá na frente, beleza? E aqui um lembrete para vocês, gente. A sua falha supera a sua competência. Você pode ser extremamente competente. Se você tem falhas no seu currículo, na sua apresentação, na sua comunicação, na sua postura, todas essas falhas vão ter um peso muito maior do que a sua competência técnica. Como veterinários, nós temos uma tendência natural de investir muito tempo, muito dinheiro, muita dedicação para desenvolver a área técnica. Mas quando a gente vai para um processo seletivo, a área técnica nem sempre é a mais avaliada, tá? As pessoas vão olhar muito para o seu perfil, para o seu comportamento, para suas habilidades essenciais fora da veterinária. Então, falha nessas áreas pode comprometer e muito para que você seja selecionado, apesar de ser muito competente, né? Eu até brinco muito aqui que na veterinária é muito difícil a gente ver problema de competência, mas a gente vê muito problema de insegurança, de falta de confiança, de posicionamentos ruins, né? Então, tudo isso vai ter um peso muito grande para que você seja selecionado ou não, ok? E agora vamos lá, né? Afinal, o que, que a gente precisa saber para se destacar dentro de um processo seletivo? A gente já viu o que, que atrapalha a gente durante esse processo, então vamos ver o que, que nos ajuda, o que, que nos destaca, nos favorece. Aqui eu trouxe 6 pilares fundamentais, que são 6 aspectos que te ajudam a se destacar dentro de um processo seletivo. O primeiro deles aqui, clareza e coerência. Acho que é autoexplicativo, mas a gente vai falar um pouco mais disso. Mas a clareza e coerência são parte fundamentais dentro desse processo seletivo. Outro ponto é currículo estratégico. O que é um currículo estratégico? Currículo específico, né? Acabamos de falar aí dos currículos genéricos, sem estrutura, que não valorizam as suas experiências. Então, ter um currículo focado na vaga, focado no cargo, é super importante e faz com que ele se torne muito mais estratégico dentro de um processo como um todo, tá? Outra coisa muito legal aqui são as vivências na área, mostrar suas habilidades específicas dentro daquela área. Quarto pilar, muito importante, comunicação com a autoridade. E aqui não é autoritarismo. A autoridade é falar o que eu sei com segurança, com confiança e com credibilidade, tá? Postura e profissionalismo, né? São fundamentais para que a gente consiga também se destacar. E esse é um ponto muito bom para a gente ter um diferencial. Poucas pessoas têm boa postura e conseguem demonstrar profissionalismo, tá? E por último, um diferencial competitivo, que pode ser um desses aspectos aqui dos 6 pilares, mas também pode ser algo extra, de acordo com cada vaga, com cada processo seletivo que a gente esteja buscando. Para começar, vamos falar de clareza e coerência.
né? Você precisa ter na ponta da língua todas as suas capacidades, todas as suas habilidades, todas as coisas que te validam para aquele cargo e para aquela vaga. Isso é muito importante. Cada oportunidade vai destacar algum ponto. E se você tem esse ponto, né? Por exemplo, eu quero fazer residência em clínica médica de grandes, que foi o que eu fiz, por exemplo. Ter vivência naquela área é super importante, mas saber responder para os professores por que eu quero fazer residência é muito mais importante. Ter essa clareza na comunicação facilita muito. Eu sei por que eu quero aquela vaga, eu sei por que eu sou compatível com aquela vaga. E eu preciso contar isso para as pessoas, né? O recrutador não tem uma bola de cristal, ele não vai adivinhar as coisas. Então, é nossa obrigação, é nossa responsabilidade trazer com clareza as nossas qualificações para cada tipo de oportunidade. Em relação à coerência, é muito importante que a gente não minta, tá? Por quê? Fica muito fácil de ser pego na mentira. Então, a pessoa fala, por exemplo, eu adoro trabalhar em equipe. E aí você olha para o currículo dela, essa pessoa nunca trabalhou em equipe, sempre trabalhou muito sozinha, sempre buscou cargos muito solitários, muito isolados, individuais. Essa pessoa não gosta de trabalhar em equipe. Então, preste atenção para você ser coerente, né? Eu não ligo para ter tempo de qualidade. E aí a pessoa fala com você, olha, você vai ter só o domingo de folga na semana, ou vai ter um final de semana no mês de folga. E aí você fala, nossa, mas eu não vou ter tempo para nada. Então pensa o seguinte, você precisa ir com essa clareza dos seus objetivos pessoais e profissionais para que você consiga trabalhar com coerência. Às vezes, no desespero, a gente topa tudo, a gente fala muita coisa clichê, né? Tipo essa de adoro trabalhar em equipe, não ligo para tempo de qualidade. E se isso, no fundo, não é verdade para nós, cada um vai ter a sua verdade, isso vai transparecer. Lembra de outro ponto, e aí vai ser específico para as áreas profissionais, processos seletivos profissionais. Muitas vezes esses processos são feitos por equipe de RH. RH é composto por psicólogos, por pessoas que entendem muito sobre comportamento humano. Se você mentir, a pessoa vai saber, gente. Tem várias formas de você avaliar se uma pessoa está mentindo. E a pessoa que trabalha com isso, ela está mais do que capacitada para pegar você na mentira. Então, não minta, seja verdadeiro. Se a pessoa te faz uma pergunta que você não sabe, que você não tem aquela competência, não precisa mentir. Fala a verdade. Poxa, eu não sei, mas estou disposto a aprender, mas quero aprender, posso aprender, tenho facilidade de aprender, né? Então, trabalhe muito essa comunicação para que você não desvalorize as suas coisas, os seus aspectos, as suas experiências, mas também para que você não invente moda na hora de participar de um processo seletivo, tá? Não seja incoerente. Segundo pilar, currículo estratégico. Eu acabei já comentando um pouco de currículo lá na introdução, mas aqui quero reforçar com vocês. Para cada oportunidade, um currículo, gente. Esse negócio de currículo genérico não funciona. E aí, coisa super importante quando a gente pensa em currículo é estude a vaga, estude o edital, entenda o que está sendo pedido. Se no requisito de vaga tem lá, quero uma pessoa com 2 anos de experiência, trabalhe a sua experiência dentro do currículo, evidencie que você tem essa experiência. Busque uma pessoa com proatividade. Evidencie a sua proatividade dentro do currículo, tá? Evidencie as suas capacidades dentro do currículo. Então, precisa entender o que o edital e a vaga está buscando. Se a vaga pede uma pessoa super boa de relacionamento e você não falou nada de relacionamento no seu currículo, não quer dizer que você é bom ou ruim, mas você não deixou claro o quanto você pode ser bom dentro daquele quesito que está sendo requerido na vaga. Então,
preste muito atenção, estude muito a fundo cada vaga e cada edital que você começar a se interessar por ingressar no processo seletivo. Outra coisa, esteja muito atento às minúcias. E aqui é muito importante, porque eu falo sempre com o pessoal, gente, nome de pai e mãe, precisa no currículo? Não, não precisa. Ah, preciso colocar a cidade que eu moro? Depende. Se tiver pedindo a cidade que você mora, sim. Se não tiver, não precisa. Mas o seu telefone, o seu e-mail tem que estar lá. O seu nome completo tem que estar lá. Tem que ter as suas experiências, sim, bem descritas, bem detalhadas, evidenciando as suas qualidades. Então, preste atenção nos detalhes. Não pode ter erro de português, gente. É um detalhe besta, mas muita gente manda currículo com erro de português. Então, revisa. Olha de novo, mais uma vez, pede alguém para conferir, né? Às vezes a gente vai olhando tanto, vai revisando tanto que o olho já não pega tantos erros, né? Então pede um colega, um profissional, alguém que você confia para poder conferir também. Não deixa passar erros básicos como o erro de português, linguagem muito informal, tá? Então isso é muito ruim, desqualifica muito o currículo. Não quer dizer que você é ruim, mas o currículo transparece essa imagem, né? Se você usa gírias, uma linguagem chula, ao invés de escrever para, você escreve pra, por exemplo, né? Não é que está errado, mas configura o seu currículo um pouco abaixo dos demais, né? Te coloca num lugar muito menos formal, muito menos qualificado. Então, não deixe esses detalhes pegarem vocês. Outro pilar importante, vivência na área, né? Eu até comentei sobre isso. Quer dizer que você tem que ter 1000 experiências na área? Não, não é isso, tá, gente? Mas a vivência que você tem, evidencie ela. Organize as suas experiências. Traga ela de forma clara, nítida, fácil de ler, fácil de entender, né? Descreva as atividades que você fazia dentro de cada uma das suas vivências, das suas experiências profissionais. E aqui inclui também as atividades acadêmicas, tá? Às vezes a gente faz, por exemplo, um currículo para atividade profissional e teve uma vivência durante a graduação que foi maravilhosa e a pessoa não coloca. Ah, mas eu não era formado. Experiência não começa depois que você se formou. Experiência pode ser contada a vida inteira. Se você fez um curso técnico antes da faculdade, quando você ainda era adolescente, pode ser que esse curso técnico tenha relevância. Se ele tiver, ele tem que estar no seu currículo. Então, fique muito atento a isso. Toda experiência pode ser válida, mas precisa ser avaliada, tá? E as vivências correlatas também são muito bem-vindas. E aí, por que eu coloco aqui as vivências correlatas, tá? Às vezes a pessoa tá prestando uma vaga para uma empresa do ramo comercial, né? Uma indústria, por exemplo, de medicamentos. E aí vai assumir um cargo como promotor técnico, como representante de vendas, algo do tipo. E já trabalhou lá atrás em algum pet shop onde associava o atendimento clínico ali também à venda de medicamentos lá no balcão. Isso é uma experiência. Só que, se você colocar lá no seu currículo, atendimento clínico no pet shop, isso não associa com o comercial. Mas se você coloca atendimento clínico com venda de produtos, com geração de demanda de produtos, específico para o cliente, para o caso, de acordo com a casuística e tudo mais, você está correlacionando, você está trazendo uma experiência que não é direta na área comercial, mas que tem uma correlação. Você não fazia só venda de balcão. Mas se precisasse, de acordo com o seu atendimento, você também recomendava produtos e fazia venda desses produtos. Então, é uma vivência correlata, uma experiência correlata, que é muito bem-vinda para um cargo comercial, por exemplo, tá? Próximo pilar, comunicação com a autoridade. E aqui, né, lembra que eu falei? Autoridade não é autoritarismo. Autoridade é segurança do que sabe, tá? Então, se eu sei muito sobre essa garrafinha de água aqui, se eu posso falar sobre isso com confiança e com qualidade, eu tenho autoridade para falar sobre essa garrafa de água.
E é dessa forma que eu preciso me portar, que eu preciso me comunicar. Então, trazer essa autoridade na comunicação passa muita confiança, passa muita credibilidade, né? Outra coisa super importante é falar das suas pretensões e das suas experiências também com essa autoridade. Ninguém, dentro de um processo seletivo, ninguém sabe mais das suas experiências do que você mesmo. Então, quem mais tem autoridade para falar do que você já viveu é você. Assuma essa autoridade e conte isso com o mesmo entusiasmo, com a mesma confiança que você executou lá atrás, quando você estava vivendo aquela experiência, tá? Isso é muito importante para a pessoa que está te conhecendo, que está te entendendo dentro daquele contexto da seleção, tá? Tenha muita clareza na forma que você for falar. Procure treinar muito antes de participar de entrevistas, de arguição oral. Poxa, eu tenho super dificuldade de dicção. Começa a fazer leitura em voz alta, se grava conversando sozinho às vezes, para você ver o que você tem mais dificuldade. Faça exercícios de fono, né? Hoje em dia, a internet tem essa facilidade, nem sempre você precisa contratar um fono. Claro que se você tiver um problema muito sério, você vai precisar de um acompanhamento. Mas às vezes você consegue fazer um exercício simples, você pegou uma dica ali na internet, você consegue praticar algumas ações no seu dia a dia que melhoram a sua dicção, que fazem com que a sua fala seja cada vez mais clara, né? Então, isso é muito bom. Uma outra coisa que eu não coloquei aqui, que é muito importante na comunicação, gente, é a pausa. Então, se eu sei que eu falo muito rápido, casse gatilhos para você desacelerar. Se eu sei que eu falo muito embolado, comece a treinar cada vez mais a sua fala, fazer leituras em voz alta é um ótimo exercício para isso. Então você precisa se conhecer, né? A gente volta nesse aspecto do autoconhecimento. Entenda primeiro como que é a sua comunicação, o que que pode ser melhorado e comece a trabalhar em cima desses pontos de melhoria para que você tenha uma comunicação cada vez mais clara, mais firme, com mais autoridade sobre os assuntos que você vai falar e ou apresentar. Outro aspecto aqui que eu já pontuei junto com os outros pilares, mas que eu vou trazer aqui novamente como um ponto específico para a gente falar, é a postura e profissionalismo, gente. Isso daqui conta muito. Não é capacidade técnica, não dói. É o básico do básico bem feito. Esse é o famoso arroz com feijão bem feito. Isso daqui todo mundo tem condição de fazer, mas a minoria faz. Por isso que eu disse lá atrás, quando eu estava apresentando os pilares para vocês, que esse daqui muitas vezes é um diferencial. Ele não é o pilar principal, mas ele passa a ser um diferencial porque muita gente não tem postura e profissionalismo. E aí, o que a gente inclui dentro dessa postura e profissionalismo? Coisas básicas, o arroz com feijão. Então, respeite as regras e normas do processo seletivo, né? Se está mandando enviar um currículo por e-mail, não vai enviar pelo site, não vai cadastrar pelo site, ou vice-versa, né? Se está pedindo para cadastrar pelo site, não vai mandar por e-mail, mesmo que tenha um e-mail lá disponível. Se pediu para você seguir o modelo de currículo, siga o modelo de currículo. Esteja muito atento às normas, às regras, siga elas. Não é um grande desafio, mas com certeza vai ser um grande diferencial. Outra coisa, cumpra prazos e horários. Ah, e o processo seletivo termina hoje às 8. Aí a pessoa deixa para mandar às 7h59. Cai a internet, dá um bug, o computador trava. E aí a pessoa manda 8h05. Tem recrutador que vai considerar, mas você não vai ser bem visto. Você teve dias para se preparar, para se organizar, para enviar dentro do prazo. Então não deixe as coisas para a última hora, porque você vai ter problema com prazos. Outra coisa são horários, né, gente? Vou participar de uma entrevista. A entrevista começa às 2h. Chega com antecedência. É melhor você chegar antes do que chegar atrasado, né? Isso é um ponto muito fundamental, que é muito visto, muito cuidado, muito analisado dentro dos processos seletivos, e muita gente erra aqui, peca aqui, tá?
Não perca pontos com organização e pontualidade. Pontualidade eu já contei um pouco aqui dentro do tópico anterior sobre horários, mas a organização também. Então, você está participando de um processo seletivo, por exemplo, na residência. Eles pedem muito para que você mande organizado e enumerado. E que os documentos comprobatórios estejam com a numeração correspondente. Aí a pessoa manda naquela bagunça. Tem lugar que vai te pedir para mandar por ordem cronológica, aí a pessoa não manda. Ah, é para mandar de A a Z, a pessoa não coloca. Então, olha para você ver, são questões que são detalhes, um cuidado, uma organização, coisas que se você se programar, se planejar para fazer, você faz com tranquilidade. O maior desafio não é enumerar as suas experiências. O maior desafio é contar as suas experiências, né? Organizar os documentos, mas faça isso com antecipação. Não deixa para enviar aquilo tudo embolado e perder ponto nesses detalhezinhos, tá? Se preocupe muito com a sua imagem profissional. Essa eu vou até beber um golo d'água aqui, porque isso é polêmico. Outro dia eu falei sobre isso. A Unesp de Jaboticabal me convidou para dar uma palestra sobre marketing pessoal. E uma das coisas que eu falei foi sobre essa questão da imagem profissional. Gente, vocês estão participando de um processo seletivo. Você chega lá com uma roupa suja, com a cara de quem acabou de acordar, todo descabelado, com uma unha toda descascada, descafelada. Gente, isso empobrece demais a sua imagem profissional. Eu não tô falando para ninguém andar impecável, né? Não é tá Miss Universo, Mister Universo, não. Mas tem coisa que não dói, né? Chegar lá com o cabelo penteado, com uma roupa limpa, uma roupa um pouco mais formal, né? Se você está participando de uma entrevista, mesmo que ela seja online, né? Precisa ter uma adequação da vestimenta, assim como no pós-entrevista, né? Se você é selecionado, inclusive foi um dos aspectos que eu trouxe para a palestra foi sobre isso. Aquele pijama multicolorido, muito estampado, com um croques muito colorido, com aquela unha toda descascada. Qual que é a imagem que você acha que você está passando? E aí muita gente fala assim, ah, mas eu sou competente, isso não atrapalha a minha competência. Não, isso não atrapalha a sua competência, mas atrapalha a sua credibilidade. As pessoas não te veem da mesma forma. E quando a gente fala de posicionamento profissional, a imagem é o ponto-chave. Posicionamento é como as pessoas te veem no mercado. Então, se a pessoa não te vê com credibilidade, o seu posicionamento não é fraco, não, ele é fraquíssimo, tá? Então, se preocupem com a imagem. A gente que é mulher, que gosta de pintar a unha, por exemplo, eu mesma ando sempre sem esmalte, né? É muito difícil eu estar com a unha pintada. Por quê? A gente sabe, facilmente começa a descascar, aquela unha começa a ficar com o esmalte todo descascado, às vezes a unha quebra, fica lascada, fica feia. Gente, não é uma questão de estar pintada, é uma questão de estar limpa, de estar apresentável. Um esmalte descascado é muito mais feio do que uma unha limpinha, sem esmalte, sem nada. Isso passa uma imagem profissional com muito mais credibilidade. Existem inúmeros estudos que mostram isso, eu não trouxe eles aqui para a gente não se delongar nesse aspecto, mas é uma coisa que é importante cuidar e é importante estar atento. Outra coisa muito importante aqui, utilizar linguagem mais formal. Assim como a gente falou do currículo, né? De não trazer aspectos de informalidade, linguagem informal na, na comunicação, na entrevista, no presencial, online, traga linguagem mais formal, gente. É muito importante a gente lembrar que está em um ambiente profissional. Então, as gírias não são bem-vindas. Os jargões profissionais, sim, mas gírias não, tá? Linguagem muito coloquial não é muito legal. Né? Principalmente pensando que o Brasil é um país muito amplo, muito diverso, então, às vezes, você tem um trejeito, um linguajar específico da sua região que não é praticado em outros locais, inclusive em locais que você busca ter uma colocação profissional, e aí você chega lá com esse dialeto,
você não é entendido. E aí a gente cai naquele problema do primeiro pilar, que é a clareza. Então, quando a gente fala de ter uma linguagem cada vez mais clara, a gente acaba caminhando para esse lugar da formalidade. Você não precisa trazer uma conjugação no presente mais que perfeito, né? Não é uma questão disso. Eu também não sou nenhuma mestre do português, mas a gente busca se comunicar de uma forma mais formal, mais profissional, com menos gírias, com menos linguagem regional, com menos dialeto, para que a gente seja bem entendido, tenha clareza na nossa comunicação. E o último tópico aqui, gente, é a questão de ter uma postura aberta e convidativa. E aqui eu vou dar uma dica simples para vocês, mas que faz total diferença. A linguagem corporal, ela fala muito por nós. Então você fala, eu sou uma pessoa super interessada, eu sou super proativo, e o tempo todo da entrevista você está com braços cruzados. O braço cruzado, ele é um convite de afastamento, não de aproximação. Se você quer se conectar com outra pessoa, você não pode cruzar os braços. Mantenha uma postura aberta, mantenha os olhos conectados. Olhe nos olhos das pessoas quando você se comunica. Isso é muito importante, isso passa muita confiança, uma energia muito forte. Isso é muito bem visto por qualquer tipo de recrutador. Então, evite ombros muito caídos, postura muito corcunda, aquele queixo muito baixo, olhar para baixo, braços cruzados. Isso mostra insegurança, isso não demonstra credibilidade. E não é isso que a gente quer dentro de um processo seletivo. A gente quer que as pessoas olhem para nós e acreditem no nosso potencial, acreditem que nós somos a melhor opção para aquela vaga ou para aquele cargo. E o último pilar, o diferencial competitivo. Quando a gente fala desse diferencial competitivo, a gente precisa pensar nas coisas que a gente tem que nos destaca da média. Toda vez que a gente está num processo seletivo, a gente tem outras pessoas participando daquele processo. E aí eu gosto muito de falar com o pessoal o seguinte: lembra quando a gente fez Enem, processo seletivo para ingressar no vestibular, em que a gente fazia prova de todas as áreas, né? Matemática, física, biologia, enfim. O grande diferencial para as áreas de biológicas não é a biologia. Por quê? Parte do pressuposto que todo mundo que quer matérias de biológicas, profissões de biológicas, como a veterinária, sabem muito de biologia, têm facilidade em biologia. O que é um grande diferencial? Matemática, né? Geralmente as matérias de exatas não são das melhores notas do pessoal da biológicas, né? Então, quando você pega um veterinário que tem facilidade com números, isso é um grande diferencial. Quando você pega uma pessoa que está concorrendo a uma vaga, a um cargo, em que inglês é um diferencial, isso é muito positivo. Por quê? Poucas pessoas falam inglês perfeitamente, né? E dentro disso, vários outros aspectos. Habilidade com Excel, outras línguas sem ser o inglês, habilidade de relacionamento é um grande diferencial, né? Veterinário não sabe lidar com pessoas. Muita gente acha que vai entrar na veterinária e vai lidar com bicho. E a grande maioria dos cargos e das ocupações trabalha muito pouco com bicho. A gente trabalha muito com gente, né? Então, isso também é um diferencial. Procure os seus diferenciais, aquilo que te destaca da média. Outra coisa, valorize os seus pontos altos. E aí, o que são esses pontos altos? Pode ser dentro da área técnica, pode ser fora da área técnica. Mas analise, dentro daquele contexto, o que você tem que é muito bom. O que você tem que você consegue realmente usar aquilo a seu favor. Então, eu estou em busca de um processo de mestrado e eu sei que no mestrado, uma das coisas que conta muito é publicação, ter volume de publicação. E eu tive participação em diversos projetos de pesquisa durante a graduação e eu consegui publicar muito material. Isso é um diferencial. Valorize isso. Dentro daquele contexto, ele é um ponto super alto. Então, primeiro ponto aqui é
entender o contexto, entender o que é avaliado, o que é valorizado e, claro, traga os seus pontos altos, aquilo que você tem que realmente é muito bom perante a média, né? A média é escrever 2 resumos, um artigo durante a graduação, e você tem 5, 10, 15. Poxa, incrível! Traga isso como um diferencial, né? Como um potencial a mais. Reafirme as suas capacidades e habilidades. E aí, essa reafirmação, gente, não é no quesito da soberba ou da vaidade, mas é também sem falsa modéstia. Né? O que você é bom e você valoriza aquilo. E o que você não é, você também não vai falar que é. Né? Lembra lá, a gente não vai mentir. Mas o que você é bom, você precisa sim valorizar. Capacidades, habilidades, competências, desenvolvimento, tudo aquilo que você tem dentro do contexto específico para a vaga, específico para o cargo, é muito bem-vindo e se torna um grande diferencial perante a média dos candidatos, tá? E, gente, o primeiro passo para um processo seletivo é sempre o checklist bem feito, né? Então, se você vai começar a ingressar no processo seletivo, né? Se você pretende participar de um processo seletivo, a primeira coisa que você precisa pensar é se você tem tudo que aquele processo seletivo pede. Então, faça esse checklist, estude o edital, o cargo, a vaga, o requisito, entenda o contexto que está sendo pedido, olhe para você, para suas competências, para suas qualidades, organize os seus documentos, entenda, revise o seu histórico profissional. Esse checklist bem feito faz muita diferença e vai fazer você ganhar tempo ao longo do processo seletivo. Né? Geralmente, quando um processo seletivo abre, principalmente quando a gente pensa aí nos programas de graduação, nos perfis acadêmicos e de pós-graduação, né? A gente está pensando em editais rápidos. Então, abre um processo hoje, ele fecha daqui 20 dias o período de inscrição. E dali para lá, tudo acontece muito rápido. Você vai passar por prova, análise de currículo, entrevista, você vai precisar mandar documentos, então já deixe tudo muito organizado. Se você se precipita nesse ponto, se você se antecipa e já deixa tudo planejado, tudo organizado, se já faz esse checklist como se deve, você vai ter muita facilidade de passar por esse processo seletivo de forma concentrada e intencional, para que você realmente consiga se destacar, para que você consiga destacar as suas habilidades e o seu potencial para aquele cargo e para aquela vaga. E por último, o seu diferencial não está na quantidade das suas experiências, está na clareza que você traz o seu valor profissional. A única pessoa capaz de definir o seu valor profissional é você. Então, não se desvalorize. Ah, eu tenho poucas experiências, Stephanie. Isso é ruim? Depende. Se você trouxer poucas experiências com alto valor agregado, isso pode ser melhor do que muitas experiências superficiais. Então, entenda o seu valor no profissional, entenda o seu valor de mercado, entenda o seu valor perante aquela instituição. É isso que vai ser um grande diferencial. Ter muita experiência, ter um currículo de 20 páginas não é diferencial para ninguém. Fiquem muito atentos a isso. Isso é realmente o que pesa na hora de ser selecionado. Leve confiança, leve credibilidade, leve a sua bagagem. Isso é o que faz a diferença e é o que faz você entrar naquele funil e ser o selecionado. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Espero vocês no próximo workshop da nossa série Carreira na VET, que agora acontece uma vez por mês. E se você ainda não sabe os seus diferenciais, se você tem dúvida de como agregar, de como ter clareza do seu valor profissional, eu estou 100% à disposição. Segue a gente no Instagram, ativa o sininho lá no canal do YouTube também para você ter acesso a esse e outros conteúdos, tá? E a gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.